Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti. Estamos diante da mesa do Senhor. Estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E nesta hora sabemos que, ao abrirmos este livro, santo livro, e lermos as palavras deste santo livro, ao proclamarmos este santo livro, Senhor, falarás mais uma vez nesta noite conosco. Ó Senhor, nós somos tão frágeis, tão inconstantes, como as ondas do mar. Assim somos nós, Senhor. Necessitamos de um porto seguro. E pecamos quando, por vezes, acreditamos ser este porto seguro nós mesmos. Guia-nos, ó Senhor. Guia-nos a Cristo. Aquieta o nosso coração e nos consola. Corrige-nos, ó Senhor. Admoesta-nos e edifica-nos nesta noite. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Vamos para o livro do profeta Malaquias. Nós chegamos às últimas palavras deste livro, último livro do Antigo Testamento. Elas nos apresentam, na realidade, a última sentença de Deus dada ao povo através do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 13 até o versículo 6 do capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura desta última sentença, mas também informamos que nós não iremos estudar ou esgotar toda esta sentença hoje à noite. Nós iremos iniciar o estudo desta sentença e nós então guardaremos o resultado final, a análise final, após o domingo próximo, domingo posterior, quando nós estaremos aqui comemorando 110 anos como Igreja Presbiteriana de Aracaju. Então eu peço a atenção dos irmãos a partir do versículo 13 do capítulo 3, mais uma vez Malaquias segue a mesma sequência, onde Deus anuncia a sua palavra ao povo, apresenta uma queixa diante do povo, a resposta cínica do povo é dada rapidamente, o povo responde mais uma vez de maneira cínica ao queixume de Deus, àquilo que Deus estava vendo como um pecado praticado pelo povo. E, na conclusão, então, a resposta final de Deus. Então, a sequência é a mesma e nós então iremos estudá-la, iremos ver nesta noite. Peço a atenção dos irmãos, então eu irei iniciar a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós iremos então prosseguir no estudo da última sentença do livro de Malaquias. Lembrando aos irmãos que o Senhor está tratando com o povo é anunciando, ou ele está a anunciar a sua palavra, chamando o povo que lhe pertence ao arrependimento. Percebam que as passagens anteriores, elas mostram que Deus sempre estava descrevendo ao povo a sua maldade, a sua pecaminosidade, o seu distanciamento do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, e todas as vezes que ele fazia isto, o povo respondia: mas o que é que nós estamos fazendo? O que é em que nós temos infringido a lei? Aonde nós temos pecado? Isto acontece com a última passagem que nós vimos. Se os irmãos olharem mais uma vez, a partir do versículo 6 do capítulo 3, o Senhor diz que o povo estava desobedecendo a ele, estava andando de maneira desordenada, não estava entendendo a necessidade de mudar de mente, de se converter, de obedecer ao Senhor. E o Senhor deixa claro: eles estavam roubando ao Senhor porque não estavam dando aquilo que lhe pertencia. Eles conheciam os mandamentos, os sacerdotes sabiam disso, e embora seja um assunto muito melindroso para se falar hoje, porque os homens maus e os falsos pregadores do Evangelho exploram passagens como estas para retirar do povo recursos, enriquecer-se ou se tornarem ricos através do dinheiro dos outros, ou do dinheiro do povo, da fé do povo. A Bíblia deixa claro para nós que o Senhor exige do seu povo que este faça aquilo que ele ordena. Isto inclui nós também participarmos ativamente da obra do Senhor, trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cabe ao povo aplicar estes recursos corretamente e não questionar ao Senhor, porque o Senhor está dizendo que este povo tem falhado com relação a esta área, mas a questão não está somente ligada a dinheiro. A questão está ligada primeiramente ao coração, porque aqueles homens, eles estavam roubando do Senhor tudo aquilo que pertencia ao Senhor, a começar os seus próprios corações. Meus irmãos e irmãs, quando o coração da igreja não pertence ao Senhor, porém segue os seus próprios interesses, nada funcionará bem, porque servir a Deus é uma questão de obediência irrestrita à sua palavra, e só podem fazer isto aqueles que verdadeiramente o amam. Se eu não amo ao Senhor, eu irei fazer tudo buscando qualquer outro interesse, mas nunca porque eu amo o Senhor e quero segui-lo, quero servi-lo e quero fazer parte de um povo abençoado. Então, quando nós olhamos para a continuação do capítulo 3, e aí eu chamo vocês mais uma vez, irmãos e irmãs, para o versículo 13, Deus então, ele diz, ele demonstra esta indignação
ele revela a sua queixa para com o seu próprio povo, que ele libertou, que ele amou, que ele cuidou, tratou, e agora, depois de um período em que eles deveriam ter compreendido que deveriam andar com o Senhor, novamente tornaram a desobediência. Ele diz isso, vejam só para o versículo 13, e eu convido vocês a lerem comigo agora. Leamos juntos o versículo 13, vamos lá. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vejam só, o que o Senhor diz é que o povo falava palavras duras contra ele. O povo estava escondendo, mais uma vez, algo que, por vezes, ou em geral, todos nós fazemos quando não nos submetemos aos mandamentos de Deus. O Senhor diz, vocês estão falando palavras duras contra mim. Vocês estão apresentando para mim algo que não faz parte ou não é de fato verdadeiro. E ele vai explicar isso quando o povo mesmo responde, o que é que nós temos falado contra ti, Senhor? O cinismo do povo, ele se repete. Deus já havia dado provas. Eles estavam oferecendo o pior no culto ao Senhor. Os cordeiros todos doentes, cordeiros fracos, falhos, não era o primeiro, não era o perfeito. Os sacerdotes mentiam, não estavam ensinando a palavra do Senhor, o povo todo se desviando, os homens adulterando, abandonando suas mulheres, tomando mulheres estranhas e casando seus filhos com pessoas que não temiam o Senhor. Eles estavam roubando a Deus, não estavam entregando ou devolvendo aquilo que deveria manter a casa do Senhor. E eles ainda cinicamente perguntam, que palavras duras nós temos dito contra ti? Eles trazem novamente um questionamento que de fato é sempre a resposta de cada um de nós quando nós tentamos esconder um problema moral e espiritual sob uma capa de sincero questionamento intelectual. Percebam, o questionamento deles é, nós temos falado o que contra ti? Aonde, Senhor, nós temos pecado contra ti? Mas por trás, em seus corações, eles estavam escondendo um problema muito sério. Aquilo que eles levantaram no início do capítulo 3, eles estão tornando novamente e jogando contra o Senhor. O versículo de número 14 vai nos dizer que palavras duras são estas. O povo cinicamente questiona ou replica o que o Senhor diz. E o Senhor então ele passa mais uma vez a dizer, e vejam só, irmãos, todas as vezes que Deus faz isso com o seu povo, ele revela o quanto é longânimo. A nossa paciência, em geral, ela é muito pequena. Alguns são mais pacientes do que outros, mas ninguém consegue ter a paciência que Deus tem para conosco. Ele tem uma paciência muito longa. E ele torna mais uma vez a dizer aquilo que todos aqueles homens sabiam muito bem. Versículo de número 14, vamos ler. Leamos juntos. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. São as palavras duras do povo, são aquelas retratadas em um incidente que geralmente nós usamos para ilustrar e resumir o que o povo estava dizendo, se escondendo através de perguntas bem elaboradas e intelectuais. Eles estavam fazendo aquilo que César mandou fazer certa vez, o imperador romano, quando ele deu uma grande festa para o rei Júpiter. Ele mandou que a cidade romana, ou Roma, ela fosse toda acesa de tochas. Seria uma festa muito bonita, todos deveriam adorar o deus Júpiter, porém, de repente, uma chuva muito forte caiu, todas as tochas apagaram, tudo ficou escuro. Então o imperador ficou tão furioso que ele chamou todos os seus arqueiros, mandou que apontassem seus arcos para o céu e que atirassem flechas. Ele não aceitou o desígnio do seu Deus,
O resultado da história é que eles atiraram aquelas flechas para cima, na escuridão, e eles ficaram esperando para ver o que ia acontecer. A lei da gravidade atraiu essas flechas novamente para aqueles homens e todos morreram, ou muitos morreram. Quando nós murmuramos contra Deus, debaixo de uma capa, de um questionamento aparentemente sincero, intelectual, nós estamos escondendo um grande e terrível problema em nosso coração. Eles estão trazendo novamente aqui aquilo que foi dito no início do capítulo 3. No início do capítulo 3, a partir do versículo 17, melhor falando, que era o questionamento a respeito do problema do mal. Vejam comigo novamente o versículo 17 do capítulo 2, melhor dizendo, e o início do capítulo 3. Vejam só. Capítulo 2, versículo 17, o povo, ele evidenciou isso mais uma vez, e anteriormente falando, e disse assim, vejam só as palavras do profeta: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? E aí a resposta de Deus é, nisto que vocês pensam, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou eles ainda perguntavam, onde está o Deus do juízo? Então, a repetida reclamação é apresentada novamente aqui no versículo 14. E os homens ainda tinham o cinismo de dizer, nós temos falado o que contra ti, Senhor? O Senhor então mais uma vez responde, vocês estão mais uma vez murmurando contra mim. Quando vocês falam que não conseguem entender porque são tão bonzinhos, e as coisas só acontecem, as coisas ruins só acontecem para vocês. Inútil é servir a Deus, eles disseram. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Vejam, intelectualmente falando é algo até lógico. Eles tinham voltado, a situação econômica não era das melhores, eles ainda estavam enfrentando uma série de problemas, de ajustes, e ao mesmo tempo eles contemplavam as nações pagãs bem ricas. Eles ainda pagavam impostos ao imperador persa. Então, intelectualmente falando, percebam, irmãos, era um questionamento até lógico, seguindo a lógica dos homens. E não é isto que muitas vezes nós fazemos? Nós apresentamos dúvidas e questionamos ao Senhor diante das coisas ruins que nos acontecem, porém não confessamos os nossos pecados e não os abandonamos. Não reconhecemos que muitas vezes a dureza do nosso coração não nos permite descansar e confiar no Senhor. Queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que o Senhor atenda aquilo que nós estamos dizendo, o cuidado em guardar os seus mandamentos, andar chorando de luto, clamando ao Senhor dos exércitos, mas carregamos uma vida cheia de pecados. Lembrem-se comigo, quantos e quantos pecados o Senhor denunciou. Eles estavam agindo como feiticeiros, eles estavam agindo como adúlteros, eles estavam jurando falsamente, eles estavam roubando o salário do trabalhador, eles estavam oprimindo o órfão e a viúva, eles estavam distorcendo o direito do estrangeiro, eles não temiam ao Senhor, mas o discurso era muito bonito. De que adianta servir a Deus? Isto é inútil, porque nós guardamos os seus preceitos, nós choramos e nada acontece. E eles prosseguem, ainda falam no versículo 15 o seguinte. Vamos ler o versículo 15 aí, de Malaquias 3. Versículo 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, as palavras deles eram duras, por quê? Eles afirmavam estar fazendo o que não faziam. E eles iam além, eles questionavam a justiça de Deus, eles questionavam o seu amor para com o seu povo, eles questionavam a sua aliança para com o seu povo, verdadeira ingratidão.
eles praticavam todos os tipos de pecados, mas ainda queriam ser abençoados. Não é isso que muitas vezes acontece conosco? Nós não nos desprendemos de determinados pecados, nós continuamos na prática dos mesmos pecados, nós até mesmo zombamos da mesa do Senhor quando temos o assinte de comer o pão, de tomar o vinho, sem refletir e sem confessar e sem deixar os nossos pecados, e continuamos a fazer as mesmas coisas, mas ainda queremos ser abençoados. E aí não conseguimos entender porque coisas ruins nos acontecem, porque deixamos de crer no significado e no sentido de seguir a Cristo, de viver piedosamente o Evangelho e sofrer tribulação. Nós queremos, na realidade, e precisamos ser honestos diante do Senhor nesta noite, nós desejamos, muitas vezes, na realidade, aquela prosperidade pregada pelos falsos mestres que nós tanto de boca repudiamos. Porque no final das contas, Senhor, eu venho para a igreja, Senhor, eu canto louvores a Ti, Senhor, eu presto atenção ao sermão, ele é longo, mas eu fico ali, eu me remoo, mas eu fico ali, eu dou meu dízimo. Senhor, por que não acontece comigo o que acontece com o meu vizinho? E veja só, Senhor, eles cometem impiedade, porém prosperam. Eles tentam ao Senhor e porém escapam. Que justiça é essa, Senhor? Não é isso que muitas vezes acontece conosco? Quando até mesmo nós olhamos um irmão conquistar alguma bênção, e aquilo faz a gente se entristecer com o Senhor e questionar: Senhor, por que não comigo? E por que com ele? Por que não comigo e por que com ela? Veja, não são dúvidas honestas o que muitas vezes nós apresentamos diante do Senhor, porque elas revelam a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança na justiça de Deus, a nossa falta de compreensão e convicção do seu amor para conosco. E nós continuamos a murmurar, nós continuamos a questionar o Senhor, mas não abandonamos o pecado da incredulidade, não abandonamos os pecados que tanto amamos e que estão bem guardados em nosso coração. Aqui há um alerta, irmãos, para todos nós. Nós precisamos ter cuidado. Eu vou lembrar aquilo que disse na mensagem passada. Não se pode medir o amor e fidelidade de Deus por nós através de bênçãos espirituais, através de bênçãos materiais. Não podemos medir o amor e a fidelidade de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, se esta igreja é próspera. Lembrem-se de Laodiceia. Existiu igreja mais rica naquela época, porém era uma igreja morna, porque perdeu o sentido de ser igreja, e que não prosperemos como igreja materialmente neste mundo, se prosperarmos a custo de perdermos a nossa fé e a nossa confiança nas promessas de Deus, no amor que Deus tem para conosco, e passarmos a confiar no caixa da igreja, nos dízimos que são dados, no meu dízimo do qual o pastor depende, porque senão ele não vai ter o salário dele no final do mês para poder comer e pagar as suas contas. Não confiemos nisso, irmãos. Não podemos medir o amor e fidelidade de Deus por nós, por meio de bênçãos materiais. Então o que vem para nós são algumas aplicações. Falando sobre isso, eu gostaria de convidá-los para Efésios capítulo 1. É um texto conhecido e que eu preciso citar, Efésios capítulo 1, apenas para lembrarmos juntos como é que devemos medir o amor e a fidelidade de Deus por nós. Vejam só, Efésios capítulo 1, a partir
do versículo de número 3. Eu vou ler rapidamente até o versículo de número 14 e peço a preciosa atenção dos irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, nós não encontramos aqui nada que nos remeta à ideia de que podemos medir o amor e fidelidade de Deus por nós por meio daquilo que temos, daquilo que diz respeito a bens materiais. Eu não nego a importância deles, eu não sou demagogo. Eu não nego a importância deles, eu sei que precisamos disto, mas não é o fim para nós. O Senhor diz que nós devemos confiar nele e buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, sabendo que as demais coisas, ele vai dizer isso em Mateus capítulo 6, é roupa, é comida, é aquilo que precisamos nesta vida, todas estas coisas, elas serão acrescentadas a nós. Agora eu pergunto aos irmãos, como é que nós podemos medir o amor e fidelidade de Deus por nós? Vejam quantas bênçãos espirituais riquíssimas o Pai bendito de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Nós pertencemos a Ele, justificados pela fé, santificados em amor, somos filhos de Deus, herdeiro das promessas, temos o selo do Espírito em nosso coração. São destas bênçãos que o Senhor se refere, e se nós estamos confiados e fiados nelas, porque em Cristo, e vivendo para Cristo, seria muito mais fácil resolvermos o problema do mal que temos que lidar diariamente, e deixaríamos de fazer perguntas intelectualmente inteligentes para os olhos do mundo, porque para os olhos de Deus sempre soaria murmuração. Se Deus nos diz que nós pertencemos a Ele, quer na vida ou quer na morte, nós não poderíamos jamais viver como os ímpios vivem, prosperar como os ímpios prosperam, e acreditar que eles tentam ao Senhor e mesmo assim escaparão. Porque esta mentira não revela a justiça de Deus. Então nós voltamos para Malaquias 3, e no versículo de número 16, Deus continua a sua resposta, mas agora ele vai responder algo extremamente interessante. Malaquias é um livro muito duro. Ele tem um peso muito grande da palavra do Senhor. Ele nos faz tremer diante daquilo que ele
revela a nós, mostra quem nós somos, a nossa incredulidade, o nosso coração duro, os nossos questionamentos, muitas vezes infundados, que não descansam naquelas bênçãos descritas em Efésios capítulo 1. E aí nós chegamos no versículo 16, que versículo glorioso, versículos 16 e 17. Eu convido vocês a lerem comigo. Olhem só, o que o Senhor então responde àquele povo duro, pecador, impenitente, murmurador, é que alguns estavam ouvindo as palavras do profeta e estavam vibrando com elas. Alguns poucos estavam ouvindo as palavras do profeta e estavam em seus corações dizendo glória a Deus. É o que nós vamos ler nos versículos 16 e 17. Vamos ver juntos, vamos ler. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E o versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus continua a responder, e agora ele afirma o seguinte: o povo deveria cultuá-lo pela fé, sem esperar recompensas nesta vida até chegar o grande dia. O povo deveria adorá-lo em esperança, na fé de que o Senhor de fato sempre faria justiça. Porém, ele descreve algo aqui extraordinário. Enquanto o profeta dizia as palavras do Senhor, enquanto ele pregava nas praças, enquanto ele anunciava a mensagem do Senhor aos governantes, aos sacerdotes, alguns estavam em culto ao Senhor. Versículo 16 diz que os que temiam ao Senhor estavam falando uns aos outros desta maravilhosa mensagem. E ele diz mais: a resposta do Senhor a um povo cínico é que o Senhor estava atento a tudo aquilo, e o Senhor ouvia o que o seu povo estava sofrendo, dizendo, clamando, e ao mesmo tempo recebendo como palavra de Deus. Eles entendiam e eles sabiam muito bem que o caminho da fé não é um caminho fácil, e muitos se enganam quando pensam assim. Eles sabiam que o caminho da fé e do temor do Senhor sempre lhes apresentaria muitos obstáculos, mas eles falavam com vibração uns aos outros, e a Escritura diz que o Senhor atentava e ouvia. E esta é uma verdade que nos ensina o seguinte, irmãos: sempre haverá um remanescente fiel. São estes que temem a Deus. Sempre haverá um remanescente fiel, e Deus está atento a eles e os escuta. Sempre haverá um remanescente fiel, e Deus tem diante de si um memorial escrito. Na língua hebraica, literalmente, ele tem um rolo de lembrança. É uma referência ao livro da vida descrito em Apocalipse. E Deus tem um registro de todos aqueles que lhe pertencem. Não há tesouro maior que isso, irmãos. Não há tesouro maior do que sabermos juntos que os que temem ao Senhor jamais deixarão de ser ouvidos por Ele. O Senhor sempre atentará para o que eles estão fazendo. O Senhor sempre os escutará. E a ideia é que nos céus Ele tem um grande rolo, um rolo de lembrança com os nomes escritos de cada um que teme verdadeiramente o seu nome. E ele completa no versículo 17, dizendo: eles serão para mim particular tesouro. Percebam um trocadilho. Os homens roubavam do Senhor acreditando que as possessões materiais, de fato, eram mais importantes. Enquanto o Senhor dizia: aqueles que estão fazendo o que eu mando,
são para mim um tesouro particular. E eu tenho uma coisa preparada para eles. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu irei poupá-los, como um homem poupa seu filho que o serve. E naquele dia, vocês verão, diz o Senhor, a diferença entre o justo e o perverso. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que isso é tão difícil, às vezes, irmãos, de entendermos? Porque esta verdade, irmãos, ela é uma daquelas mais difíceis de tomar por completo um lugar especial em nosso coração. Deus diz que guarda um registro sobre nós de maneira muito especial. É o registro da nossa vida de fé, da nossa vida de temor. E ele completa dizendo que naquele dia, porque ele tem em mãos este rolo de lembrança, ele irá nos poupar do dia do juízo. Os ímpios vivem como se Deus não existisse. Eles praticam a impiedade. E é como se Deus estivesse dando cordas a um cãozinho que lhe pertence. Ele só vai até onde o Senhor permite, mas um dia o Senhor irá puxá-lo. E ele não vai poupar com o seu juízo aqueles que não o servem. E aí naquele dia, os sofredores perceberão a diferença entre o justo e o perverso. Porque o crente é como uma joia preciosa para o Senhor. Ele é, como diz a Bíblia, a menina dos olhos de Deus. É algo precioso para o Senhor. E, portanto, eles serão poupados. Os crentes serão poupados no dia do juízo. Meus irmãos, isto não é, de maneira nenhuma, arrogância da parte dos crentes. Porque não é algo que nos pertence. Porque não é algo que afirmamos de acordo com as nossas próprias respostas intelectuais. Mas é algo que nós nos apropriamos pela fé, porque cremos no nome do Filho de Deus. E por isso nós caminhamos para o final da mensagem nesta noite. E o Senhor diz o que acontecerá com os ímpios, mas Ele conclui dizendo também o que acontecerá com os crentes. Nós iremos ler apenas os versículos 1 e 2 do capítulo 4, porque nós iremos encerrar a mensagem no livro do profeta Malaquias completamente, posteriormente. Então, versículos 1 e 2 diz assim. Primeiramente vamos ler o versículo de número 1. Vamos ler? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Lembrem-se comigo daquela mensagem que foi dada pelo Senhor ao último dos grandes profetas, chamado João Batista. Ele disse que veio apenas para preparar o caminho do Senhor. Mas o Senhor, quando viesse, ele completa, ele iria queimar os ímpios como palha no fogo. É uma doutrina que, por conta do pensamento pós-moderno dos nossos dias, ela tem sido evitada. Ela não tem sido anunciada como nós deveríamos anunciar. E aí nós tentamos dar uma maquiada neste assunto, nós não queremos tratar dele diretamente. Mas a Bíblia fala da existência do inferno. A Bíblia fala do inferno como um lugar onde o fogo nunca se extingue. Não é como aquelas brasas finais de um churrasco delicioso que nós fazemos, que depois da churrascada, no outro dia ainda ficam lá, mas elas vão apagando até sumir em cinzas. O inferno, segundo descrito pelo Senhor Jesus, é um lugar onde o verme sempre irá corroer a carne do ímpio. É um lugar onde um fogo abrasador, como de uma fornalha ardente, sobremodo ardente, queimará por toda a eternidade. E o Senhor diz que é justamente para lá que irão todos aqueles que muitas vezes nós questionamos e reputamos espertos, ou por espertos. Porque dizemos, eles fazem o que querem e o Senhor não faz nada.
Eles enriquecem e o Senhor não pesa a mão sobre eles, mas o meu menino todo mês está no médico, todo mês toma antibiótico e antialérgico. Eu não aguento mais. Eu sou crente e o Senhor não me abençoa. E o filho do crente está lá gordão, bochechão brilhoso, ele está sempre bem. Eu não tenho nem dinheiro para manter e dar o que eu quero para o meu filho. Mas o Senhor nos chama a atenção, será que é isso que nós devemos buscar? Ou devemos entender que se temos o que comer e o que vestir, devemos descansar o nosso coração no Senhor? Porque a Bíblia diz que estes que cometem piedade e que prosperam neste mundo, segundo a visão do mundo, o Senhor completa, eles não terão a mesma sorte que os justos. O Senhor não irá deixar nem raiz nem ramo. E meus irmãos, se de fato nós soubéssemos o que é o inferno, nós viveríamos uma vida com maior temor. Se de fato compreendêssemos que o inferno é um lugar da total ausência da graça de Deus, nós tremeríamos nas bases. Se nós entendêssemos assim como em períodos de avivamento, quando pastores pregavam, eles não tinham microfone, eles não tinham sistema de som, eles não tinham luz, até mesmo um pastor míope com a Bíblia aqui e com a vela, lendo um sermão, falando sobre o inferno, mas tendo a visitação do Espírito, viu o homem se agarrando nas colunas da igreja, porque o chão estava como se abrindo e eles tinham medo de queimar no fogo do inferno. Se sentíssemos pelo menos um pouco da realidade da morte sem Cristo e do furor do Rei, o Senhor dos Exércitos, nós pensaríamos 2 vezes antes de murmurarmos ao Senhor e de reclamarmos da nossa vida. Mas aqueles que vivem a vida cristã, que sofrem por amor a Cristo, que lutam contra os seus próprios dilemas, mas entregam o seu caminho ao Senhor, eles têm uma promessa que nenhum dinheiro deste mundo pode comprar. Vejam comigo o versículo 2, com ele nós caminharemos então para a conclusão da mensagem nesta noite. É versículo 2 do capítulo 4 aí. Nós já vimos o que vai acontecer com o ímpio, e isto deveria acalmar o nosso coração. O que o Senhor diz aqui, nós vamos ver mais adiante, é que nós mesmos participaremos no dia do juízo, do julgamento daqueles que ultrajaram a Cristo, que justamente neste momento não estão dando louvor a Cristo, mas seguem os ídolos de seu próprio coração. Pode ser mulheres, pode ser prazeres, pode ser qualquer outro ídolo, futebol, filme, qualquer coisa. Mas aqueles que esperam em Cristo e sabem o significado de sofrer por amor a Cristo, versículo 2 nos diz o quê? Vamos ler. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. A promessa para os que temem ao Senhor, a promessa para os que descansam no Senhor, que temem o seu santo nome, é contemplar o verdadeiro sol da justiça. A ideia aqui é de que quando a escuridão ela está acabando, terminando, e o sol começa a nascer. A ideia aqui é de uma noite difícil, tenebrosa, tempestuosa, fria, e o alvorecer de um brilhoso dia com um sol forte que começa a crescer até alcançar a sua maior luminosidade, brilhando os homens. A ideia aqui é de um Senhor glorioso que nos deu uma maravilhosa salvação e que vem trazendo-a sob suas asas protetoras e cheias de amor e misericórdia, uma ideia de rapidez, de velocidade, de algo que vem. A ideia aqui é semelhante àqueles que lidam com gado e que sabem o significado de abrir uma porteira
e ver um bezerrinho solto da estribaria, pulando alegre e feliz. Esta é a felicidade que o justo experimentará no retorno de Cristo. E eu quero fazer aqui uma comparação final com o último livro do Antigo Testamento e o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Vamos para Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, a partir do versículo 9, há uma descrição gloriosa daquilo que nos espera. O livro do Apocalipse foi escrito para confortar os cristãos sob perseguição. Eles não tinham nada, porém tinham tudo. E como nas palavras de Martinho Lutero, palavras conhecidas dos irmãos, um reino sem Cristo não é nada, porém uma masmorra com Cristo é tudo. Eles não tinham nada, porém tinham a Cristo, eles tinham tudo. E a visão final do que nos aguarda é aquela que eu passarei a ler, e eu peço que os irmãos acompanhem atentamente. Versículo 9 em diante. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, prestem bem atenção, irmãos, não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição.
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É a promessa que temos. Ela é mais preciosa do que qualquer bem que possamos adquirir neste mundo. Ela é mais valiosa do que a riqueza dos reis e dos poderosos da terra. Ela é mais bela, ela é mais pujante, ela é extraordinariamente maior e melhor do que qualquer coisa ou benefício nesta vida. Por quê? Nós ainda fazemos aquilo que deveríamos ter abandonado há tanto tempo. Acreditar que os ímpios é que são bons, porque fazem o errado e se dão bem. Por quê? Não recebemos esta gloriosa verdade e entendemos que a promessa que temos é que somos peregrinos nesta terra. Nada neste mundo nos pertence. E enquanto estivermos aqui, o nosso alvo deverá ser Cristo. Por quê? Nós nos interessamos muito mais em adquirir coisas deste mundo. E muitas vezes tentamos abafar um chamado missionário no coração do nosso filho. E dizemos: você não vai deixar a gente, porque eu quero que você seja médico, porque eu quero que você seja doutor, porque eu quero que você agora dê retorno àquilo que eu investi. Por quê? Porque nós não entendemos que o melhor para nós deve ser servir a Cristo. Isso mudaria totalmente a maneira como nós lidamos com aquilo que Ele nos confia, com aquilo que temos, com a nossa própria vida. Um dia este sol será desfeito, um dia esta terra se dissolverá, e só entrarão nesta linda e bela cidade aqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor. Eu não tomaria a ceia nesta noite antes de me reconciliar com Cristo, se eu tenho ceado mês após mês com um coração cheio de dúvidas, porque não tenho descansado nas promessas de Deus. Não aquelas dúvidas que me transformam muitas vezes em um homem fraco e pecador, mas naquelas dúvidas que são como flechas que atiro contra o Senhor, porque não consigo entender a prosperidade dos maus e o sofrimento do justo. Tudo, irmãos, está na Bíblia. As promessas de Deus estão aqui. O Cordeiro que foi morto venceu e derramou o seu sangue para nos salvar e nos dar uma nova e viva esperança de um novo céu e de uma nova terra, uma perspectiva futura que não pertence a este mundo. Pense nisso. Nesta noite, renove mais uma vez a sua aliança com o Senhor. Assuma um compromisso. Nós já estamos às portas de 2012, de uma vida de amor e de obediência e dedicação a Cristo. E a você que ainda não se decidiu, arrependa-se hoje, creia no Evangelho e seja salvo. Escape da ira de Deus, confiando em Cristo Jesus, correndo até a cruz, curvando-se diante dele e entregando a sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que belas promessas nos são descritas, e como nos envergonhamos da nossa incredulidade. Nos envergonhamos, ó Senhor, do nosso coração duro, cheio de questionamentos injustos, porque o maior tesouro que é Cristo, o Senhor, nos deu, e tudo isso
de graça para nós, pecadores. Ó Senhor, perdoa-nos quando não descansamos no Teu poder, não confiamos em Tuas promessas, e no final das contas nós amamos tanto este mundo que nos esquecemos da perspectiva futura. Nos esquecemos que somos apenas peregrinos, que enquanto estivermos aqui devemos fazer o melhor, devemos trabalhar, devemos nos esforçar e desenvolver os nossos talentos para a glória do Senhor, para o bem do nosso próximo, mas nunca perdendo de vista que ajuntar tesouros nesta terra, Senhor, não é aquilo que desejas de cada um de nós, mas que ajuntar tesouros para o céu é aquilo que o Senhor espera de todos aqueles que temem o Seu nome e que são ouvidos e percebidos pelo Senhor com atenção, porque tem os seus nomes escritos no livro da lembrança, no livro da vida. Ó Senhor, dá-nos um coração agradecido pelo sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez por nós, pela nova vida que temos, pela família que possuímos, pela igreja que é a família das famílias, pelo amor dos irmãos, pelo grande amor do Senhor revelado na pessoa do nosso Redentor. E ajuda-nos, ó Senhor, a jamais perdermos de vista o nosso alvo. Ajuda-nos a correr, olhando firmemente, tão somente, para o autor e consumador da nossa fé. Ele é Cristo Jesus. É no nome dele que oramos e por tudo te agradecemos. Amém.